sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Senhor amado, que todas as vozes se calem e que só a tua voz seja ouvida nesse lugar. Que apenas a tua voz seja ouvida nesse lugar e mais nenhuma voz, nem mesmo a minha, Senhor. Nós confiamos em Ti. Aleluia! Dependemos inteiramente de Ti, Senhor. Precisamos da Tua unção. Ó Deus, quando nós entendermos que nós só precisamos de Ti, quando nós entendermos que nós não precisamos de mais nada além de Ti, o nosso interesse pelas demais coisas desaparecerá. Todas as nossas necessidades e preocupações vão desaparecer, ó Deus, diante do calor da Tua presença. Eu Te amo, Senhor, mais que tudo. Amém. Os irmãos podem sentar. Tomem sobre vocês o meu jugo. Essa frase de Jesus, quando Ele disse essas palavras para os seus discípulos, era uma expressão que era muito conhecida na época. Para nós ouvirmos esse tipo de frase, ela nos soa estranho hoje. Ouvir a expressão "tome de mim o meu jugo" hoje é algo estranho aos nossos ouvidos, os nossos ouvidos ocidentais, os nossos ouvidos brasileiros. Mas para um judeu que viveu há 2000 anos atrás, essa frase era muito comum. Isso vem de um ditado judaico, uma metáfora judaica que queria dizer mais ou menos o seguinte: ponha seu pescoço sobre o meu jugo e deixe a sua alma ser instruída. Esse ditado judeu para os mestres e os discípulos do judaísmo era uma expressão comum. Jugo é uma coisa que se coloca sobre um animal, né? Um animal de carga. Ele recebe um jugo para conduzir-se ali no trabalho. E aí Jesus usa essa expressão para falar aos seus discípulos. Ele começa o versículo dizendo: tomai. O texto deixa claro que esse jugo ele tem um dono. O jugo é de Jesus. E ele diz: tome, ou seja, se aproprie, pegue o meu jugo para vocês. O jugo inicialmente ele não é nosso, o jugo é de Jesus. Nós cremos que no final dessa mensagem estaremos servindo melhor ao Senhor. Jesus ele nos orienta a tomar. A palavra que ele usou, que Mateus usou quando escreveu isso aqui, é levantar, é tirar do chão e colocar sobre os ombros. Tomai sobre vós o meu jugo. E ele continua dizendo o seguinte: aprendei de mim. Isso aqui merece mais uma pausa na mensagem. Aprendei de mim. A vida de um servo de Deus é uma vida de aprendizado. Jamais a gente pode dizer que sabe tudo, ou que já temos muita experiência, ou já sabemos o suficiente para nos conduzirmos, porque a vida, de forma geral, é um aprendizado eterno, e a vida cristã não seria diferente.
Jesus, ele diz: aprenda. Ele fala da necessidade de aprendermos. E aí me vem uma pergunta na minha mente. À medida que eu preparava a mensagem, algumas interrogações surgiam no meu coração. Devemos aprender da onde? Qual é a melhor fonte do conhecimento? Salomão foi muito feliz nas suas palavras. No momento da vida de Salomão, ele experimentou de tudo, buscando sentido para a vida dele. Salomão experimentou de todos os prazeres que o mundo pode dar. Ele tinha poder, ele tinha dinheiro, então com isso aí se consegue muita coisa. Ele era um rei, um dos reis mais destacados da sua época. A fama dele corria o mundo, a ponto dele receber comitivas de outros países só para contemplarem ele, o seu reino e a sua sabedoria. E mesmo assim, no final da vida, Salomão, no livro de Eclesiastes, ele resume toda a sua história, tudo que ele aprendeu. Tinha hora que ele começava a fazer umas coisas estranhas, gente. Quando a gente lê a Bíblia, pelo menos eu fico viajando em algumas coisas, eu acho graça em algumas coisas. Tem hora que Salomão, parece que ele estava no palácio e ele diz: um é o andar da aranha, outro é o andar do cavalo. Uma pessoa que diz um negócio desse não está regulando bem. E pior que está na Bíblia. Ele diz lá, ele começa a observar as coisas. Mas no fim de toda a sabedoria de Salomão, no capítulo 12 de Eclesiastes, ele pega e resume a vida. Ele diz: o fim de todas as coisas é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Um camarada tão inteligente demorou tanto tempo para chegar a um ponto tão simples da vida: teme a Deus. E aí ele sabia muito bem qual era a melhor fonte de conhecimento, de aprendizado. Em uma revelação, em um momento espiritual que Salomão teve, Deus lhe pergunta: me peça o que você quiser. Gente, Deus não pode fazer essa pergunta para todo mundo que dá problema. Jesus Cristo, se Deus fizesse essa pergunta para metade do povo que está aqui, o mundo já tinha se acabado. Não ia dar certo. E aí ele pergunta para Salomão: o que você quer? Isso é muita coisa. Quando o Criador do universo, quando o Criador de todas as coisas te dá uma proposta dessa, meu irmão, aleluia. Estou começando a imaginar aqui. E aí Salomão diz: eu quero sabedoria. Eu quero sabedoria para me poder entrar e sair diante do teu povo. Olha que nobreza que esse rapaz tinha. E aí Deus olha e se encanta com as palavras de Salomão. Diz: porque você não pediu dinheiro, porque você não pediu a morte dos teus inimigos, mas pediste sabedoria. Eu vou te dar tanto dinheiro, como vou te dar paz no seu reino, e vou te dar sabedoria. Glória a Deus, aleluia. Então Jesus diz nesse texto: aprenda de mim. Aprendei de mim. Aprendei de mim. Ele é a fonte de conhecimento ideal para a nossa vida. E aí eu me pergunto: de quem nós estamos aprendendo? Quem são os nossos mentores? Quem são as pessoas que nos inspiram hoje? Quem são as pessoas que nos influenciam? De quem nós estamos aprendendo? O Evangelho é tão simples. Seria tão bom para cada um de nós aprender dele,
aprender a palavra, viver o que a palavra diz. Mas às vezes a gente busca solução em tantos outros lugares. Nós buscamos tantos outros mestres, tantos outros mentores. Nós pedimos conselho para tantas pessoas. Pessoas que não têm nada para ensinar. Pessoas que não têm nada para nos orientar. Pessoas que nós não podemos aprender absolutamente nada com elas. Enquanto Jesus continua dizendo: aprenda de mim. Eu estou desejoso de ensinar. Aprenda de mim. Jesus, ele tem didática. A metodologia de ensino dele é uma coisa fantástica. Ele ensinou, ele fez um treinamento de 3 anos com seus discípulos. Em apenas 3 anos ele ensinou absolutamente tudo o que está reunido nos Evangelhos e no Novo Testamento todo, com exceção do Apocalipse, que aconteceu um pouquinho depois. Mas nesses 3 anos, em apenas 3 anos, tudo que está contido no Novo Testamento, toda a sabedoria que está na Palavra de Deus, na Nova Aliança, foi ensinada por Jesus em apenas 3 anos, das mais diferentes formas. Os alunos dele: 4 pescadores, um cobrador de imposto de honestidade duvidosa, um baderneiro, aquele Simão Zelote. Aquele cara era ruim, viu? Um bad block, estava lá na turma de Jesus também. Vivia queimando pneu na praça, fazendo arruaça. O nome desse era Simão. Ele é conhecido como Simão o Zelote. Não valia nada. Pense numa peça ruim, o tal do Simão. Não perdia a oportunidade de ir para uma passeata, para uma manifestação. Ele não era do MST, não. Mas eu acho que pegaram inspiração por ali. Vivia fazendo confusão com a polícia. Simão o Zelote. Não preciso falar de Judas, né? Judas dispensa qualquer comentário. Esses, um incrédulo, pronto, esses eram os alunos de Jesus. Essas foram as pessoas que ele ensinou as verdades mais profundas da humanidade, da existência humana, foram ensinadas para esse grupo de homens. As coisas mais extraordinárias e mais profundas que você possa imaginar que existam ou que vão existir foram ensinadas para esse grupo de 12 homens que decidiram aprender com Jesus. E eles aprenderam bem. Você começa a ler João, você vê que João era um aluno excelente. Tudo que Jesus ensinou, João aprendeu. Parece um doutor escrevendo o Evangelho que leva o seu nome. No princípio era o Verbo, o Logos. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Gente, isso é muito profundo. É demais para um simples pescador. É uma coisa que vem do Espírito Santo mesmo. Vem de Deus. Tudo o que foi feito por Ele, e nada do que foi feito sem Ele se fez. Ele era a vida. Gente, aprendei de mim, aprenda de Jesus. Jesus tinha a melhor didática, porque ele ensinava fazendo. Ele ensinava na prática. Isso era tão perceptível. Tinha um grupo de pessoas que dizia: rapaz, esse moço lá da Galileia, ele não ensina como os escribas, como os fariseus. Ele fala como que tendo autoridade. Uma vez mandaram prender ele, e aí os soldados que foram lá, na primeira oportunidade a gente pega ele. E aí eles chegaram na hora que Jesus estava falando, pegaram em bomba, como diz o ditado aqui pernambucano. E aí eles chegaram para prender Jesus, e Jesus falando,
E eles olhando para Jesus, e aí começaram a ficar, que coisa. E a palavra começou a enchê-los, a palavra começou a envolvê-los. Os discípulos no caminho de Emaús disseram: as suas palavras não ardiam em nós. E aí aquelas palavras de Jesus começam a mexer com aqueles homens que estavam lá para prendê-lo. E aí de repente Jesus encerra o discurso, vai embora. E eles, quando se dão conta, o homem já foi embora. E eles voltam para os seus chefes e dizem: olha, a gente até foi prender ele, a gente até esperou a oportunidade para prender ele, mas ninguém fala como aquele homem fala. Em outras palavras, nós nos distraímos com o poder, a persuasão do verbo, com o poder da palavra viva. Ele faz para poder ensinar. E aí eu pergunto: o que ele fez? O que ele ensinou para os seus discípulos na prática? O que foi que ele fez? Uma vez, um homem falando a respeito de Jesus disse o seguinte: ele faz tudo muito bem, ele dá vista aos cegos, ele ressuscita os mortos. Eu estou parafraseando, o texto diz mais ou menos isso, mas o que eu gostaria de ressaltar é: ele faz tudo muito bem. Jesus ensinou os seus discípulos como eles deveriam pregar a palavra, anunciar o Evangelho. Jesus ensinou para os seus discípulos a curar. Ele ensinou aos seus discípulos a expulsar demônios. Ele ensinou aos seus discípulos muitas atividades cristãs comuns. Ele ensinou aos seus discípulos a orar. Quando vocês orarem, não façam como os pagãos, que por muito falarem acham que serão ouvidos. Mas quando vocês orarem, orem assim: Pai Nosso. Ele ensinou muitas coisas para os seus discípulos. Ele ensinou muito a respeito de dependência. Ele ensinou muito a respeito do cuidado que ele tem. Ele disse: observem as plantas. Elas não fiam. Elas não fabricam roupas, mas nenhuma delas se vestiu. Nem Salomão se vestiu como qualquer uma delas. Veja os pássaros. Eles não têm celeiros, mas todos os dias o Senhor os alimenta. E vocês não valem muito mais do que pássaros e plantas. Jesus ensinou muitas coisas. Os discípulos estavam dispostos a aprender essas coisas. Eu me pergunto se nós estamos aprendendo dele. Mas a principal coisa que ele veio ensinar na prática, talvez a única coisa que ele precisava ensinar de fato, as outras coisas foram acréscimos, bônus, extensões universitárias, ampliação do currículo. Ele veio fazer uma única coisa, ensinar uma única coisa. Ele veio morrer. Ele veio ensinar o que é amor de verdade, na prática. Aprendam de mim. Aprendam de mim. Ele veio ensinar o que é amor na prática. E ele disse: tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, eu estou caminhando para a morte por amor de vocês. E é como se ele dissesse: vocês precisam pegar o mesmo caminho. Aleluia. Vocês também vão caminhar para a morte. Agora por amor de mim. Por amor de vocês eu vou até a cruz. E por amor de mim. Aleluia. Muitas coisas foram ensinadas por Jesus. Tantas que João chega a dizer: nem se
todos os livros do mundo registrassem tudo que ele fez, seria possível registrar tudo que foi feito por ele. Mas nesse ponto específico ele dá uma lição. Como eu falei, ele ensinou muitas coisas. Mas nesse versículo específico, no versículo 29 do capítulo 11, ele queria que nós aprendêssemos uma coisa. Suspense. Aprender. Vamos finalizar essa palavra aprender antes de entendermos o que ele quer nos ensinar a mais. Aprender, a palavra usada para aprender aqui, como os irmãos sabem, a Bíblia não foi escrita em português, a Bíblia foi escrita em grego, pelo menos o Novo Testamento. O Velho foi escrito em outro idioma, hebraico, e alguns trechos em aramaico. Mas Mateus, quando ele usa a palavra aprender aqui, essa palavra não quer dizer apenas assistir uma aula. A palavra que Mateus registra aqui é até uma variação do próprio nome dele, Mateus. A palavra grega matel, nesse caso ele usa uma variação dela. Mantano quer dizer aprender e ser avaliado. E aí isso me botou medo quando eu li. O que é ser avaliado? É fazer uma prova. Ser avaliado é ser provado. Ser avaliado é testarem ou aferirem o conhecimento que você tem de uma determinada coisa que lhe foi ensinada. Então, se você tira 0 numa prova de matemática, você não aprendeu muito bem matemática. Se você tira 0 na prova da vida, você precisa aprender de Jesus algumas coisas a mais. Então a palavra que ele usa aqui, aprendei de mim, não é apenas assistam as minhas aulas da vida cristã. Assista as minhas aulas da vida cristã e passe nas provas da vida cristã. Aprender, ser avaliado, aumentar o conhecimento próprio, crescer em conhecimento, ouvir, estar informado, aprender pelo uso e prática. Jesus gosta desse método. Ter o hábito, estar acostumado. Todas essas traduções possíveis se encaixam nesse versículo aqui. Aprenda de mim, passe nas provas, passe nos testes, porque eu estou te ensinando para você ser aprovado. Jesus não prometeu livrar ninguém de prova nenhuma. Tudo que você ouve, pelo menos 90% que você ouve na teologia da prosperidade, é mentira. Jesus não vai privar você de nenhum sofrimento nesse mundo. Ele sofreu na cruz. Por que você vai ter uma vida mansa? Ele diz, aprenda de mim, passe nas provas para ser aprovado. E as últimas traduções possíveis que o dicionário grego apresenta é aprender pelo costume, é saber, é ter conhecimento pelo hábito. Eu vou dar um exemplo aqui que o pessoal do grupo de louvor, da orquestra, sabe muito bem. Quando você começa a tocar um instrumento, geralmente se toca muito ruim, né? Se toca muito mal, como eu. Pastor Isaías, chega. Mas o que acontece quando você repete a mesma música 5 vezes? A 5ª vez é melhor do que a primeira. Estou dizendo que a gente toca, é porque vai melhorando com o hábito, com o costume. Se você repetir a mesma música 50 vezes, irmãos, já fica afinado o negócio. O hábito nos condiciona. Você começa a fazer automático.
Você pensa que Dudu, ele olha pro teclado quando ele está tocando? Às vezes ele fecha o olho, coloca o microfone assim, feito um rapper. E aí começa. Irmãos, eu não sei como é que o dedo dele acerta aqueles botões ali, mas o hábito, sabe? O hábito, ele não erra, ele toca lá, ele tá olhando pra mim e tá tocando, ó. Chega a dar raiva dele. O hábito faz com que os dedos dele tenham vida própria. O condicionamento, a constância da repetição acostumou os seus membros a responderem quase que inconscientemente, instantaneamente ao que ele toca, à melodia que vai surgindo. A vida cristã deve ser assim. Glória a Deus. O perdão deve ser assim. Glória. Geralmente quando alguém nos agride, quando não estamos no hábito da vida cristã, quando não estamos acostumados a viver uma vida de renúncia e entrega nas mãos de Jesus, a nossa primeira reação é revidar a agressão que a gente levou. E aí, se alguém te dá um tapa no rosto, imediatamente, inconscientemente, você prepara a mão para dar um tapa na pessoa que te deu um tapa. Quando a pessoa te fere, te agride de alguma forma, você instantaneamente, você revida imediatamente aquela agressão, aquela palavra que te deram. Mas nós devemos viver uma vida cristã, mergulhada na oração e na leitura da palavra, de tal forma que o perdão seja automático na nossa vida. Aprender é isso. Quando você realmente aprende, é como quem toca. Você não precisa mais ficar conferindo ou olhando minuciosamente, porque você está ali mergulhado naquilo que você aprendeu. Mas eu tenho absoluta certeza que com toda a habilidade que Dudu tem, toda semana ele continua tocando. Porque se ele passar 1 ano, 2, 5 anos, 10 anos, se ele passar 20 anos sem tocar, certamente a habilidade que ele tem hoje não será a mesma daqui a 20 anos sem tocar. A nossa reação às adversidades da vida devem ser baseadas naquilo que a gente aprendeu de Jesus. E devemos aprender dele com essa mesma dedicação que um músico aprende a música, até que a música fique automática, até que ele não titubeie para emitir qualquer nota, porque é automático, ele aprendeu. E quando nós podemos dizer, eu aprendi de Jesus, quando é que nós vamos ter condição de dizer, eu aprendi de Jesus, a tal ponto que as minhas reações cristãs são automáticas? Quando o pecado aparece, eu não tremo nas bases, eu simplesmente rejeito ele, porque eu aprendi dele, eu aprendi com ele. Aprendam de mim, aprendam de mim. Jesus clama, aprendam de mim. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. O que devemos aprender de Jesus está na parte B do versículo, entre outras coisas que estão entre Gênesis e Apocalipse. Qual o conteúdo a ser aprendido por Jesus no versículo 29? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu gostaria, por causa do tempo, de me ater a uma única palavra desse final da mensagem: humildade. Quando eu preparava a mensagem, eu tive relativamente um pouco de dificuldade de definir a palavra humildade. E eu conversava com o JP hoje na escola bíblica dominical. Nós temos esse problema. O conceito das coisas às vezes nos é meio vago. A gente não sabe muito bem o que é as coisas. A gente tem dificuldade de definir
algumas coisas. E aí essa dificuldade de definir algumas coisas faz com que a gente tenha um conhecimento raso a respeito delas. Se eu perguntasse para qualquer um dos irmãos aqui o que é ser humilde, vou dar um gole na água enquanto vocês pensam. Bom, você pensou o que é ser humilde? Provavelmente algumas respostas das mais variadas possíveis surgiu nas mentes que estão aqui. Algumas pessoas definem o que é dizendo que não é. Ser humilde é não ser orgulhoso. Você não disse o que é humilde, você disse o que não é ser humilde. Definir humildade não é uma coisa simples. Eu tive dificuldade. O que é ser humilde? Andar de sandália havaiana, né? Vou anotar, né? Vamos anotar aqui que um dos sinônimos de humildade é andar de sandálias havaianas. Eu tenho 2 pares em casa, então eu sou 2 vezes humilde. Definir humildade não é simples. Até porque geralmente quando a pessoa se inclui na definição, ela automaticamente já não é mais humilde, né? Difícil demais esse negócio. Então a definição de humildade não é uma coisa simples. A palavra que foi usada por Mateus aqui, ela pode ser traduzida das seguintes formas: aquilo que não se levanta muito do chão, aquilo que não está muito acima do chão. Essa eu achei interessante, né? É fácil. Uma coisa humilde é aquela que está, né, no pó. Outras traduções possíveis para essa mesma palavra, que até se encontrariam fora desse contexto aqui. A tristeza, às vezes pode ser traduzida, né, por humildade no grego, mas como eu falei, isso não se enquadra aqui. Então, dentre várias possibilidades de tradução ou de definição do que é ser humilde, inclusive usar sandálias havaianas, como acrescentaram aqui, eu recentemente vi um material do John Piper que ele dava uma definição que prendeu a minha mente. Talvez não seja a melhor, mas é pelo menos melhor do que eu não usar a sandália havaiana. Diz o seguinte: humildade é a ausência de direitos. Quando John Piper disse isso, aquilo me chacoalhou, sabe? Humildade é a ausência de direitos. E aí eu fui para a Bíblia, né? Por mais que ele seja um grande teólogo e eu goste de muito material que ele produz, mas eu não confio nas pessoas que dizem as coisas que são sem eu ver na palavra se é ou se não é. Pode ser quem for. E aí eu comecei a meditar na palavra. Será que humildade é a ausência de direitos? O apóstolo Paulo escreve na carta aos Tessalonicenses que ele, sendo Deus, não quis por usurpação ser igual a Deus. Jesus tinha o direito de ser Deus aqui na terra. Ele é Deus. Ele tinha o direito de descer da cruz. Ele tinha poder para isso. Ele criou tudo. As regras, quem faz, todas elas são feitas por Ele. Ele poderia simplesmente no momento da tentação, Ele não apenas repreender o diabo, mas Ele poderia desfazê-lo, fulminá-lo. Quando o diabo oferece os reinos desse mundo para ele, toda vez que eu leio isso, eu começo a gargalhar. Tudo é dele. O diabo não tem nada para oferecer para os reinos desse mundo. Estupidez. O diabo
se superou dessa vez. Vamos tentar Jesus. Mas tudo é didático, tudo é para nos ensinar. Ele tem todo o direito, porque Ele criou todas as coisas. Mas o apóstolo Paulo diz, Ele sendo Deus, renunciou ao direito da glória de Deus aqui na terra. Ele deixou a sua glória, continuou sendo Deus. Ele não deixou de ser Deus, mas encarnado, sem a glória que Ele tinha à direita de Deus. Estão entendendo? E aí o Paulo continua. Não quis por usurpação ser igual a Deus, e se tornou homem. E sendo homem, ele poderia nascer aonde ele quisesse. No maior palácio, nas melhores condições humanas possíveis. Bastava esperar o mesmo tempo que ele viveu aqui para ele assumir o império inteiro, se ele quisesse. O governo do mundo inteiro. Mas o texto diz que ele, sendo homem, ele negou-se a si mesmo. Ele não quis usufruir dos seus direitos de rei, porque ele tinha tudo de rei. Ele era da linhagem real de Davi. Como diz a expressão medieval, ele tinha sangue azul. Maria era descendente direta de Davi. José, sendo pai adotivo, era descendente direto de Davi. Ele era o herdeiro do trono. Mas ele não quis ser rei aqui na terra. Ele até explica para Pilatos: Pilatos, o meu reino não é desse mundo. Mas sendo homem, ele não quis ser rei. Ele veio e tomou a posição de servo. E aí toda a história que o John Piper fala de humildade é a ausência de direitos começa a fazer sentido na minha cabeça. Jesus tinha o direito de ser Deus e abriu mão desse direito. Ele tinha direito de ser rei, ele abriu mão desse direito de ser rei. Ele poderia ser um homem qualquer, ele abriu mão de ser um homem qualquer e escolheu ser um servo. E aí, como servo, ele poderia ser um servo qualquer, mas ele abriu mão de ser um servo qualquer e optou e consentiu com a morte na cruz. A ausência total de direitos. Quando uma pessoa tem muito direito, ela não é humilde. Uma pessoa cheia de direitos não é humilde. Quando a pessoa arma um barraco porque ela tem direito de alguma coisa, essa pessoa, ela não está sendo humilde. Humildade é a ausência de direitos. Quanto mais nós achamos que o mundo nos deve alguma coisa, eu tenho direito. O mundo me deve muito. Eu não roubo, eu não mato, eu não me prostituo. Deus me deve muita coisa. Quanto mais as pessoas julgam-se com direitos, menos humilde elas são. O dono de tudo abriu mão de tudo para nascer numa manjedoura, experimentar o nascimento, trazer as suas narinas santas para sentir os odores deste mundo dentro de um estábulo cheio de fezes de todo tipo de quadrúpedes. O Criador de tudo estava ali, abrindo mão da glória, abrindo mão de todos os seus direitos reais e divinos, cercado de animais,
com muita escassez de tudo, completamente dependente. O Criador do universo dependia de sua mãe para comer, para tomar banho, para trocar as fraldas, completamente sem direitos, completamente humilde. Quanto mais nós achamos que merecemos respeito, merecemos destaque, merecemos atenção, merecemos ser tratados bem, merecemos ser citados nas reuniões, nos lugares de eminência, de destaque. Quanto mais nós achamos que o mundo nos deve alguma coisa, que a criação nos deve alguma coisa, que Deus nos deve alguma coisa, quanto mais nós pensamos assim, menos humilde nós somos. A ausência de direito é que nos torna humildes. Uma vez uma irmã me disse: você é muito besta. Que ofensivo. Achei agressivo isso. Você tem direitos. Eu não estou falando de cidadania aqui não, tá? Isso aí é outra coisa. Estou falando de vida cristã. Quem deveria ter sido consagrado era você e não fulano de tal. Você está fazendo muito mais pela igreja. Você sim tinha direito de receber o cargo A, o título B. E quanto mais nos enchemos de direitos, mais distantes de Deus nós ficamos. Porque a Bíblia é muito clara. Deus dá graça ao humilde, mas Ele resiste ao soberbo. Você sabe o que é resistência? Coloca uma pessoa muito forte de um lado de uma corda e uma pessoa muito fraca do outro lado, e peça para as duas puxarem a corda. A resistência do forte vai cansar o fraco. Imagina você de um lado da corda e Deus do outro lado. Quem é que vai ganhar esse cabo de guerra? Deus resiste ao soberbo. Ele resiste ao soberbo. Se você quer ter um inimigo, escolha qualquer um, menos Deus. O texto nos diz que há uma recompensa. E nós vamos encerrar. Já passamos mais do que esperávamos. Quando você aprende, tudo isso que eu preguei até agora fala de, eu falei muito sobre humildade, mas isso aqui fala de aprendizado. Quando você aprende a ser manso e humilde, a Bíblia diz o seguinte: encontrareis descanso para a vossa alma. Todo mundo quer ter paz, todo mundo quer ter descanso na alma, não é? Não é verdade? Mas se você estiver muito cheio de direito, você não vai ter descanso na sua alma. A pessoa cheia de direito, ela vive em tribulação, sabe? Porque ela briga com o mundo todo, o mundo todo deve alguma coisa para ela, e ela vive brigando com o mundo todo porque ela tem direito, ora. Então os direitos dessa pessoa lhe roubam a paz. Então ela vive com seus direitos, mas não encontra descanso para a sua alma. Encontrareis
descanso para as vossas almas. Que o Senhor nos abençoe. Fortemente, né? Que nós não temos direito é evidente que alguém que está lá fora está porque se acha no direito. De repente eu saí, me distanciei porque aconteceu um fato e eu tinha direito, eu tinha razão, e isso me entristeceu e eu me afastei. Na verdade é somente um álibi, não é? Mas Jesus está aqui. Ele está disposto a esquecer essa história, a esquecer tudo aquilo que você fez. Não importa o que você fez, Jesus ele te chama nesta hora. Ainda que alguém não tenha credibilidade, isso não importa. Isso não interessa. O que importa é que Deus ele acredita em você, que Jesus acredita em você. Ele quer te dar um voto de confiança nesta noite. Jesus. A festa do céu. Eu quero ser teu Espírito. Voltar para o Senhor nessa noite. Novamente, nós vamos estar orando em nome de Jesus. Vai firmando ele, Senhor, na tua presença. Vá libertando-se a sua mente, o seu coração, a sua alma. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vai extraindo do seu interior, Senhor, tudo que o diabo plantou, Senhor, toda semente. Vai extraindo agora pela autoridade do nome de Jesus. Vai firmando seus pés, Senhor, na sua presença. Amigo indubitável Espírito Santo, faz morada em água, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus! Ele vai estar fazendo a bênção e fazendo as questões finais. Pai, Senhor, irmãos, só um minutinho. Senhor, meu Deus, meu Pai, queremos te agradecer por esta palavra, Senhor, que tu tem trazido através do teu servo, pastor Júnior, Senhor, que possamos, Senhor, aplicar o nosso coração, Senhor, no nome de Jesus, Senhor, que tu possa nos levar, Senhor, até a nossa casa, limpando tudo que não vier de ti, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém.
Amém, queridos? Por você estender uma das suas mãos, que o amor de Deus Pai, a sua graça salvadora, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, agora e sempre. A igreja diz: amém. Deus o abençoe e tenha uma excelente semana.